Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o escândalo do INSS, que parece que acabou, mas não acabou não. Por quê? Porque o Lula tirou o Lupe, mas botou no lugar do Lupe o Volney Queiroz, que era basicamente o braço direito do Lupe. Ou seja, o Lupe vai continuar controlando o Ministério da Previdência. Pior do que isso, o tal do Volney Queiroz era o número 2 lá do Ministério, ou seja, ele estava em todas as reuniões em que se denunciou que haviam cobranças ilegais, em que se apresentou o problema e que nada foi feito. Ou seja, que credibilidade tem esse novo ministro da Previdência Social nessa situação, né? Ele estava junto com o Lupe, não se está colocando uma pessoa nova para lidar com a situação, está colocando a mesma pessoa, basicamente, só trocou o nome ali, né? Então, um absurdo isso daqui. O Lula conseguiu tomar a pior decisão possível. Ele não queria desagradar o PDT, né? Porque ele teme que o Lupe fale o que o Lupe sabe, né? Certamente, se o Lupe abrir a boca, o Lula vai estar enrolado, porque, de novo, esse golpe do INSS, esse roubo dos aposentados, é coisa do Lula, não é coisa do PDT. Então, se o Lupe falar, o Lula está enroscado. Então, na tentativa de manter o PDT ali na coisa, colocou um outro cara que é a mesma coisa que o Lupe, não tem nenhuma mudança no Ministério da Previdência de fato, né? Vamos entender esse caso aqui, porque é um outro escândalo isso daqui. Essa notícia foi sugerida por O Diálogo Cabuloso do PT com o PCC, Zum, Zin, Zum, Saideng e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, se o Lula esperava que depois dessa demissão do Lupe ele ia conseguir uma liberdade, né, uma folga aí dessas acusações do INSS, ele está muito enganado, né? Até porque o que ele acabou fazendo na indecisão dele, Lula não sabe o que fazer no final das contas com essa corrupção, porque, de novo, corrupção é parte do Lula, né? O Lula é um corrupto por natureza, então, ou seja, ele não sabe como resolver esse problema, ele acabou saindo pelo pior dos mundos, né? Ele poderia ter feito um monte de coisa, poderia ter deixado o Lupe lá e bancado o custo do Lupe, né? De novo, é uma possibilidade. Ou ele poderia ter tirado o Lupe e botado uma outra pessoa no lugar, né? Mas não, ele optou por fazer o meio do caminho. Ele tirou o Lupe, mas deixou o Lupe escolher o sucessor. O Lupe escolheu o Volney Queiroz, ou seja, indica que o próprio Lupe vai continuar comandando o Ministério da Previdência Social. As pessoas que estavam lá, que não fizeram nada, vão continuar não fazendo nada. E isso é uma escolha que revela o problema por trás dessa história. Qual que é o problema por trás dessa história? O Lula não quer que esses descontos ilegais parem. Ele não quer. Por quê? Porque tem um monte de sindicato amigo dele que está ganhando dinheiro com isso, tem o sindicato do irmão dele lá, tem um monte de associação que dá dinheiro para o governo Lula, aí, que dá dinheiro para essas coisas, que estão ganhando dinheiro com isso. Então por que ele ia querer que isso parasse? Ele não quer que isso pare. Ele quer que continue, ele quer que continue a roubalheira dos aposentados. É isso que é a proposta do Lula nessa história. Por isso que ele manteve o pessoal ali, né? Como a gente falou aqui, ó, o Lupe pediu demissão, mas segue no controle do Ministério. É o que está falando todo mundo. Os jornalistas todos estão com a mesma conclusão. No final das contas, mudou bolota no Ministério da Previdência. Aqui, ó. Mesmo tendo pedido demissão, o Carlos Lupe emplacou o aliado de mais de 3 décadas no comando do Ministério da Previdência, né? Esse Volney Queiroz é um político lá do Pernambuco, que nunca foi grandes coisas lá, tá? Já foi deputado estadual, foi deputado federal pelo Pernambuco, mas no final das contas sempre foi um cara meio subsidiário nessa história toda, né? E aí, lógico, é amigo do Carlos Lupe, é do PDT, do mesmo partido, não conseguiu se reeleger em 2022, né? Ele tentou a reeleição em 2022, perdeu. Mas aí o Carlos Lupe ajudou ele, botando ele lá nessa vaguinha do INSS, e agora vai botar ele no Ministério da Previdência. Ou seja, é a mesma coisa, não mudou nada. O Lula, com essa indecisão dele, para querer comprar o silêncio do Lupe, né? Porque, de novo, se o Lupe abrir a boca, o Lula cai, meu amigo. O Lupe sabe que esse negócio todo, não foi o Lupe que fez essa roubalheira no INSS, foi muito descarado. Todos os deputados do PT queriam muito acabar com os controles sobre os descontos no INSS, né? Lembra? O Bolsonaro, em 2019, fez uma medida provisória que aumentava o controle, né? Que era mais rigorosa com esses descontos, né? O que aconteceu? Na Câmara, o PT foi contra, um monte de gente foi contra. Mas algumas coisas ainda foram aprovadas, alguns controles ainda foram aprovados, tanto que diminuiu o número de roubalheira durante o governo Bolsonaro. Aí, quando chegou no final do governo Bolsonaro, que veio o governo Lula, aí, meu amigo, aí o pessoal
abriu as pernas completamente para esse pessoal, né? O Lupe cancelou a necessidade de visão biométrica, né? Porque uma das coisas era que essas entidades teriam que comprovar que a biometria do associado para associar, né, para fazer o desconto em folha, né? E lógico eles não conseguem fazer isso, por quê? Porque é fraude. O associado não dá o ok para esse desconto, né? É fraude, né? Eles dizem que tem assinatura do coisa, deve botar um monte de funcionário lá dessas entidades falsificando a assinatura dos segurados, aí manda aquele monte de coisa pro INSS descontando do pessoal. É uma farra, né? Estão roubando um monte de gente. Eles dizem que é um negócio legítimo, não porque o associado da nossa associação ele ganha direito de não sei que porcaria nenhuma, é roubalheira só roubo, né? Enfim. E agora botaram o mesmo cara, é o mesmo cara que tá no esquema do Lupe lá, ficou aqui o senhor Volney, não sei das quantas, né? Aqui, ó, vai continuar exercendo influência na praça, porque, no final das contas, ele é o proprietário do Queiroz, né? O Volney Queiroz é um associado do Lupe, então vai continuar a mesma coisa. Ou seja, o Lula fez uma merda. Não só, ele conseguiu desagradar todo mundo. Ele desagradou o pessoal que queria que o Lupe continuasse no poder. O pessoal do PDT queria que o Lupe continuasse ali, ele desagradou esse pessoal porque tirou o Lupe. E o pessoal que queria que realmente ele colocasse alguém no Ministério da Previdência para tentar resolver o problema, também desagradou porque ele botou o mesmo cara do Lupe, ou seja, não vai mudar nada no final das contas, né? Ficou uma solução pior do que o que estava antes. Agora, o que acontece nesse caso? De novo, por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele quer preservar o desconto. Ele quer que as associações, que os sindicatos continuem recebendo essa roubalheira em cima dos aposentados. Isso é prática recorrente do PT. Lembra o escândalo que teve com a Gleisi Hoffmann? Era a mesma coisa. A Gleisi Hoffmann fazia exatamente esse negócio de desconto indevido na folha dos aposentados para tirar dinheiro. Ela se reelegeu com base nesse dinheiro roubado dos aposentados, né? Isso é modus operandi do PT. O PT está querendo falar, não, que a culpa é do Bolsonaro, que vem desde a época do Bolsonaro, e eu já expliquei para vocês, não, vem desde muito antes do Bolsonaro. Sempre teve problema com descontos irregulares do INSS, porque sempre teve a corrupção no nível do pessoal lá do INSS. Tem um monte de chefe lá no INSS. Quem acha que corrupção é coisa só dos políticos, do pessoal... Não, a corrupção no Estado brasileiro é inteira. Todo mundo é corrupto nessa porra. O pessoal do INSS recebia grana e botava os nomes, fazia vista grossa na hora da entidade, dizia, olha só, consegui aqui, ó, não sei quantos mil associados novos para nossa associação que promete fazer chover em dia que promete molhar o jardim no dia de chuva das pessoas, né? Então o pessoal desconta lá R$50 todo mês do aposentado e quando chove a gente molha o jardim do pessoal lá, né? Ou seja, não faz porra nenhuma e ganha um dinheirão em cima disso daí, né? Enfim, no final das contas aqui, o Volney também estava na reunião com os suspeitos de fraude no INSS. Lembra que a gente fez essa denúncia aqui? Vários jornais falaram sobre isso também, que houve várias reuniões com o pessoal dessas entidades, não com o objetivo de acabar com a fraude, não. A reunião era para facilitar o desconto dos aposentados. Não é à toa que o número de descontos aposentados cresceu tanto no governo Lula. Teve 17 encontros entre o Lupe e essas entidades. O Lupe, o Wellington Dias, que é um outro ministro lá do Desenvolvimento Social, também do governo Lula, justamente com o objetivo de facilitar os descontos dos aposentados. Essas organizações estavam reclamando que estava muito difícil, porque não, que tem que provar que o aposentado realmente queria isso. E, né, aí como é que a gente faz? Porque o aposentado não quer essa porcaria. É a gente que está querendo empurrar esse troço para o aposentado, né? E sabe quem que estava nessas reuniões também? O tal do Volney Queiroz, ele estava na mesma reunião. É o mesmo cara, é um Lupe de novo, não mudou nada, né? Aqui, ó. Novo ministro estava na reunião em que o governo foi alertado pela fraude, ou seja, também aquela denúncia que o Jornal Nacional colocou, que mostrou documentos, ele falando, não, o Lupe sabia de tudo, ele sabia, tá aqui os documentos, e ao invés de fazer alguma coisa, ele fez o contrário, ele facilitou o trabalho para as organizações, facilitou o trabalho para o pessoal que roubava o INSS, e nessa reunião que o Lupe tomou essa decisão, quem estava lá é o senhor Volney Queiroz também, ele estava na mesma reunião, ele sabia da mesma coisa, e ele, lógico, ajudou o Lupe da mesma forma a roubar mais os aposentados, facilitar o roubo dos aposentados, né? Então tá aqui, a ata registrou a presença de Volney Queiroz na reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, onde a suposta omissão culminou na queda do Lupe. Ora bolas,
Se o cara estava na mesma reunião, ele sabia do mesmo problema, ele poderia ter agido também, ele era o número 2 do ministério, né? E, no entanto, caiu o Lupe e não caiu ele. É a mesma coisa, meu amigo, o Lula está do mesmo jeito. E, de novo, por que que o Lula faz isso? Porque o Lula quer roubar aposentados. O Lula é um corrupto. A vida do Lula, a vida do PT, a esquerda brasileira, o grande objetivo dela é roubar a sociedade brasileira para dar dinheiro para os amigos dele lá, para o sindicalista, para o cara lá do sindicato, para o cara do INSS, para a turminha deles ali. Essa é a vida, né? O pessoal elegeu o Lula, botou lá 13, me rouba, confirma. Porra, tá pedindo isso, né? Não pode nem reclamar no final das contas. Então, essa é a história. Mudou nada no final das contas no INSS. A pressão sobre o Lula continua, né? Vai ter a CPI do INSS, vai ser instalado assim, vai continuar a investigação, porque essa troca não quis dizer nada no final das contas. Ou seja, trocou 6 por meia dúzia no final das contas aqui. Ó. Quem é Volney Queiroz, o novo ministro da Previdência Social no governo Lula? É um empregado do Lupe, é um amigo do Lupe. É um cara que está no Lupe, com o Lupe desde sempre, ou seja, tem a mesma filosofia, a mesma história, a mesma coisa. E, de novo, estava em todas as reuniões, em todas as decisões do INSS que permitiram essa roubalheira toda. O tal do Volney Queiroz estava também e continuou no mesmo lugar, né? Então, ou seja, embora tenha tido a demissão, não mudou nada. A CPI do INSS é muito importante, deve continuar. O impeachment do Lula, a gente devia correr atrás do impeachment do Lula, porque é realmente um absurdo esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, é um ex-deputado federal por Pernambuco, não conseguiu se reeleger em 2022, aí pegou uma boquinha lá com o Lula, com o PDT e coisa e tal, e é isso daí. De novo, repito o que eu falo, tem que tirar esse cara pro Lupe falar. O Lupe fala Lupe, fala do Lula porque você sabe, estão querendo botar a culpa em você, não deixa, não fala Lupe. Agora, outra coisa, o Volney Queiroz é do Lupe, por isso que ele não vai falar, porque né, o amiguinho dele que continua lá fazendo todas as roubalheiras do mesmo jeito, né? Chega a ser curioso o pessoal do PDT falar que não quer o ministério porque é muito ruim e, no entanto, tira um cara e bota outro. Como é que pode, porra? Se fosse tão ruim assim esse negócio, não tava trocando por outro, né? O problema é que tem dinheiro aí, né? Ganha grana com esse troço, né? Essas entidades todas aí que estão roubando, né? Deve voltar algum dinheiro pro pessoal. Com certeza volta, porque senão por que o cara ia querer esse negócio? É uma roubada, né? Disse o PDT que era uma roubada isso daí. Na verdade, eles devem estar ganhando uma boa fração desses descontos. É por isso que era tão fácil fraudar os aposentados, né? Não tinha ninguém sendo enganado no INSS. O INSS sabia direitinho que essas entidades fazem porra nenhuma, não tinham nenhum acordo com os aposentados, só queriam roubar mesmo, mas estava dando dinheiro para eles, então estava tudo bem. É isso daí, mudou nada no INSS.